Levando em consideração que esses gráficos aqui, temos 4 gráficos, esses dois superiores e esses dois exemplos inferiores. Levando em consideração que são funções, e vocês já sabem, né? Não sabem aqui no caso distinguir se o gráfico é de uma função ou não, isso aí a gente viu na aula passada, né? Apenas colocando aqui retas paralelas ao eixo y, né? E se plotar apenas em um ponto, sabemos que são gráficos de funções. E esses 4 gráficos são gráficos de funções. E como são funções, podemos encontrar o domínio e a imagem dessas funções apenas olhando aqui os seus limites, certo? Vimos nas aulas anteriores que o domínio da função estaria aqui no eixo dos x e a imagem estaria aqui no eixo das ordenadas, ok? Então, o domínio no eixo das abscissas e a imagem no eixo das ordenadas. Fica fácil de observar aqui que o domínio dessa primeira função aqui, que estaria aqui nesse primeiro gráfico, seria exatamente todos os números que estão entre o 1 e o 4, porque se aqui a gente tem uma reta, isso aqui, aliás, um segmento de reta, né? Isso aqui nada mais é que a gente acabou unindo aqui todos os pontos que estão entre o 1 e o 4 aqui, certo? Então, para cada valor aqui em x, a gente vai ter um valor em y. E é isso que está acontecendo. Para cada valor em x, eu vou ter um valor em y. Certo, pessoal? Então, se a gente tem um segmento de reta aqui, quer dizer que temos alguns pontos aqui, ou infinitos pontos entre esse segmento aqui, né? Entre esse limite inferior e esse limite superior aqui. Beleza. Então, podemos dizer que, e outra coisa que eu chamo a atenção, é quando esse ponto aqui ele está exatamente assim preenchido, podemos dizer assim, né? Quando ele está preenchido, isso quer dizer que o 1 e o 4 faz parte desse domínio. Então, podemos até fazer uma bolinha preenchida aqui. Então, o 4 ele faz parte e o 1 ele faz parte. Diferentemente desse segundo gráfico, quando a gente vai ter uma bolinha aqui, um ponto que não está preenchido, né? Que está aberto aqui. Isso aqui a gente já vai ver. Beleza. Então, o domínio dessa função aqui são todos os valores de x e esses valores pertencem ao conjunto dos números reais, porque eu tinha falado para vocês que isso aqui é uma reta, certo? É a reta real. Esse eixo x e o eixo y nada mais é que uma reta numerada onde tem aqui todos os números reais, ou seja, entre 1 e 4 temos aqui o raiz de 2, que é 1,4 aproximadamente, né? Temos aqui o 3 meios, certo? Existem infinitos números reais entre o número 1 e 4. Então, existem números aqui, vamos chamá-los de x, né, já que a gente está trabalhando no eixo do x. Então, o domínio dessa função são todos esses números. Então, esses números que pertencem ao conjunto dos números reais, ok? São todos esses números que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esses números estão entre o 1, então, para ficar mais fácil, né? Estão entre o 1 e o 4, certo? Então, esses números são maiores ou iguais a 1, porque o 1 ele faz parte desse domínio, e esses números que estão aqui entre 1 e 4 são menores ou iguais a 4. Então, esses números são menores ou iguais a 4, e é fácil de observar que eles são menores mesmo que 4, e são iguais a 4, porque o 4 faz parte desse domínio, como também o 1 faz parte desse domínio, e esses números também são maiores que 1, e é fácil de observar isso, ok? Então é interessante a gente rabiscar aqui o domínio, colocar o valor de x aqui no meio para a gente saber que o x está entre o 1 e está aqui entre o 4, certo? Eles são menores ou iguais a 4 e são maiores ou iguais a 1. Beleza, em contrapartida, a imagem aqui, podemos rabiscar também, a imagem, então perceba que são esses números que estão sendo flechados aqui, certo? Então a imagem está entre o 1 e o 7, incluindo o 1, porque aqui o ponto está preenchido, então inclui o 1 e inclui o 7. Então a imagem dessa função seria todos os y, certo? Agora estamos trabalhando com o eixo y, todos os y que pertencem também aos números reais, porque esses números, essa reta numerada pertence aos números reais, certo? São todos os números reais estão nessa reta, tal que esses números estão entre 1 e 7, certo? Então, esses números, os y, estão entre 1 e 7, e eles são maiores ou iguais a 1 e são menores ou iguais a 7, ok?
Podemos também representar o domínio aqui dessa função da seguinte maneira. O domínio dela seria um colchete aqui fechado para 1 e um colchete fechado para 4. Isso aqui quer dizer que 1 e o 4 são todos os números, né, que estão entre 1 e 4, inclusive 1 e o 4, tá ok? Quando esse colchete está fechado, a gente acaba incluindo o 1 e o 4. Beleza, pessoal? Então vamos fazer esse segundo gráfico aqui. Olha só, como eu falei para vocês, o domínio são todos os valores de x. E perceba que ele vai aqui do menos 3, né? Para cada valor aqui, eu vou ter um ponto aqui no nosso gráfico. E eu vou ter um valor em y, certo? Para cada valor em x, eu vou ter um ponto aqui no gráfico e um valor em y. Cada valor de x vai flechar um valor de y aqui, certo? E isso aqui vai de menos 3 até 3. Só que excluindo o 3, perceba que o ponto aqui ele está aberto. Quando acontece isso, a gente acaba não incluindo nem o menos 3 e não incluindo aqui também o 2, que vai fazer parte da imagem, certo? Então, se você pegar um diagrama de Venn, o menos 3 não está ali dentro do conjunto dos domínios, do domínio, né? E nem o 2 estaria no conjunto das imagens, tá ok? Então, para isso, a gente coloca esse pontinho em aberto aqui. Beleza, então perceba que o domínio são todos esses números aqui, que vai de menos 3 a 3. E levando em consideração que o 3 ele acaba não sendo incluído, certo? Então, o domínio dessa função seria todos os valores de x que pertencem aos reais, são todos números reais, tá ok? Esses números aqui são números reais, tá ok? Esses números, tá ok? Esses números aqui, que seriam todos os x aqui, estaria entre menos 3 e o 3. Beleza, só que eles são menores ou iguais a 3, porque perceba que o ponto aqui está preenchido, então 3 faz parte, só que eles são maiores que menos 3, porque o menos 3 acaba não sendo incluído aqui, por isso que a gente não coloca o símbolo de igual, certo? Então é apenas maiores que 3, são todos os números maiores que menos 3 e menores ou igual ou iguais aqui a 3. Ok, pessoal? E a imagem, em contrapartida, seria todos esses números aqui. Você também pode fazer através dessa representação aqui, ok? Mas vamos fazer nessa primeira que a gente começou aqui. E a imagem dessa função seria todos os valores de y, vamos colocar aqui, a imagem, certo? Vamos colocar a imagem aqui. Imagem seria igual a todos os y que pertencem aos reais, tal que esses y estariam entre 2 e o 2 aqui ele não é incluído, então vamos ter que colocar aqui como eles têm um ponto em aberto aqui, então o 2 ele acaba não sendo incluído. E o 4 aqui, que seria o ponto máximo, certo? Então vai de 2 até o 4 aqui, e 4 acaba sendo incluído, pode ver que o ponto aqui está preenchido. Então o valor de y está entre 2 e 4, então seria maior que 2 e menor ou igual a 4, porque o 4 acaba sendo incluído nesse conjunto, certo? Conjunto imagem. Beleza. Fazendo aqui os dois últimos, que seria exatamente esses dois aqui, percebam que tem uma pequena diferença aqui, certo? Não temos aqui as extremidades, e quando tem extremidade, colocamos pontos aqui, como seria um nó, né? Como esse segmento aqui não tem um nó, então isso aqui seria uma reta, pessoal, tá ok? E como temos uma reta, para cada valor de x aqui a gente vai ter um valor em y. Então, se você quiser continuar aqui, para cada valor de x, você vai ter um valor em y. Para cada valor de x, você vai ter um valor em y. Então, você pode pegar quantos valores de x quiser. Claro que, como a gente não tem aqui os pontos, isso aqui, como eu falei para vocês, é uma reta. Então, essa reta ela continua, certo? Só que a gente não vai ter espaço suficiente aqui, né? Porque essa reta ela é infinita, então ela continua aqui. Então, para isso, a gente não coloca os pontos aqui, né? Não são segmentos de reta, e sim uma reta, tá ok? Então, temos aqui valores de x e seria todos os valores possíveis, porque se essa reta continuar, vamos ter valores de x aqui, certo? Onde terá um ponto nessa reta aqui, tá ok, pessoal? Então, continua tanto para os valores positivos quanto para os valores negativos, ou seja, o domínio dessa função seria todos os números reais. Então, todos os números reais estariam incluídos no domínio dessa função. Em contrapartida, o valor da imagem também seria todos os números reais, porque para cada x eu vou ter um y. Se eu posso pegar todos os x, certo? No domínio, então eu vou ter no conjunto imagem aqui todos
todos os números reais também. Então a imagem seria todos os números reais. Perceba que eu vou ter todos os números reais aqui também como ponto nesse gráfico, ok? Olhando o último gráfico aqui, vamos ter aqui o domínio. Então perceba que para todo valor de x, como não tem ponto aqui nas extremidades, todo valor de x aqui vai ter um valor y, e isso aqui vai continuar, porque como a gente não tem um ponto, isso aqui esse segmento aqui continua, ok? Então o domínio também seria todos os reais. Já a imagem, ela vai ser, perceba que ela não vai ter mais números negativos, e sim a partir do zero para cima. Então seria todos esses números aqui. Para cada valor de x eu vou ter apenas valores em y aqui, né? Ou a imagem seria apenas números positivos. Perceba que os valores de x aqui não tem números negativos, levando em consideração o gráfico da função, certo? Então a imagem seria todos os y que pertencem ao conjunto dos números reais. Vamos colocar aqui mais para baixo para ficar tão apertado, ok? Então, não, pode ser aqui mesmo. Então a imagem vai ser todos os y que pertencem aos reais, tal que esses valores de y são maiores ou iguais a zero, ou seja, inclui o zero e todos os valores maiores que zero, ok? Então, pessoal, isso aqui seria uma breve explicação, né, para encontrarmos o domínio e a imagem no gráfico das funções. Beleza? Então, tentem fazer também por essa representação, que é simples, né? Mas eu prefiro fazer assim porque acaba analisando de uma maneira mais completa, né? Pois aqui você acaba enxergando, né, que estamos trabalhando com números reais. Então lembre-se sempre disso. Quando a gente acaba fechando aqui, estamos considerando esse intervalo aqui como os números reais, né? E não apenas o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Não apenas os números naturais, e sim todos os números reais entre 1 e 4. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais.